Olá, Deus nos abençoe. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano, membro da Igreja Batista. Temos aqui um enfermeiro teólogo ou teólogo enfermeiro. Brincadeira. Prefiro ser chamado de servo. Gostaria de voltar à temática, uma série de estudos dos Salmos, em particular dos textos do Velho Testamento ou Antigo Testamento. Eu gosto, em particular, entre outros textos, o livro de Salmos. Eu gostaria de compartilhar um salmo que eu gosto muito, e a minha esposa, Ana Cláudia, gosta também. Salmo 139, que fala sobre os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, onisciência e onipresença. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Diz assim o salmista, Salmo de Davi, 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, em outras versões fala no Sheol ou Seol, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Acho lindo esse verso. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos ainda viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra nos Salmos de Davi 139. Deus, verdade teológica, Deus é onisciente e onipotente. Onisciente quer dizer que Deus é conhecedor, sabedor de todas as coisas. Todo o universo, todas as galáxias e a nossa galáxia, o nosso universo solar, ele
está diante de Deus como um espelho, como um livro aberto diante do Criador, obra da sua criação. E o salmista começa o seu salmo magnífico, majestático ou majestoso: sonda e me conhece. O que é sondar? Sondar é examinar, é esquadrinhar, é perscrutar, é ir a fundo, olhar para dentro de nós, vigiar. Ele me vigia, ele toma conta da nossa vida, sabe até os nossos pensamentos, ou melhor, Deus sabe antes de nós pensarmos, sabe até o que a gente vai pensar amanhã, ou daqui a 10 minutos, Deus já sabe. Ciência de Deus, onipotência. Deus é todo poderoso. No mais elegante hebraico e aramaico, ele é o El Shaddai, é o El Shaddai. Shadu ou Sadu quer dizer o Deus todo poderoso, portentoso, majestoso, magnífico. Fala do relacionamento de Deus Criador, sustentador de todas as coisas, e nós como suas criaturas, servos, feitos pelas obras das suas mãos. Conhecimento. Lembrando lá do seminário, em Velho Testamento e exegese bíblica, conhecer com intimidade, conhecer com profundidade, com propriedade, yada, roidamen, quer dizer, conhecer lá no íntimo, no fundo, no baú da alma. Intimidade, relacionamento, cuidado. Em outras versões, no mais fiel ao hebraico original possível, em outras palavras diz: tu me examinas o meu andar, o meu viver, sabes tudo sobre mim, o meu agir, o meu caminhar, o meu falar, o meu pensar. Quando ele fala me cercaste, circunvalaste, fica em meu redor ou derredor, me protegendo, me conhecendo, me sondando. Cercaste, em outras palavras, segundo o comentarista, conhece o meu nascimento, quando vim à luz, quando a minha mãe me deu à luz, e sabe a minha morte. Ou seja, a nossa vida está diante de Deus, Jeová Todo-Poderoso, duas portas. Uma é a porta do nascimento, quando nós damos entrada a este mundo. E a outra é a porta da morte, quando nós findamos neste mundo e acordamos, abrimos os nossos olhos espirituais para uma nova realidade, uma nova vida além túmulo, porque a morte não é o fim. Maktub, está escrito, a morte é só o começo. Quando ele fala 139, Salmos, verso 5, puseste-me em tua mão espalmada, é como se Deus estivesse abrindo a sua enorme mão poderosa, criadora de Pai, e sustém a nossa vida na palma da sua mão. Aliás, Isaías, se eu não me engano, tem um texto que fala que ainda que a nossa mãe se esqueça do filho, do fruto do seu ventre, a nossa mãe, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos,
porque na palma da minha mão está gravado o teu nome ou a tua vida. Intimidade implica em entrega incondicional, autodoação, relacionamento íntimo entre Deus, Criador, e nós, seres humanos finitos, criaturas pecadoras imperfeitas. Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece, Ele sabe, Ele vê todas as coisas, ciência de causa. Todas as coisas estão diante de Deus. Deus conhece, lembrando a aula do seminário, já faz tempo, hein? São 13 anos de formado. Ele conhece, eu achei interessante essa explicação. Deus conhece o futuro desde o passado. Eu vou repetir. Deus conhece o futuro desde o passado. Ou o futuro antes de começar. Ele explicou, ao antigo professor de teologia e filosofia, é como assistir a um desfile agora, 7 de setembro, que comemoramos ontem, o nosso país, Dia da Pátria, Independência. É como o desfile militar, que tem várias sessões organizadas, artilharia, infantaria, exército, aeronáutica, marinha, polícia militar, corpo de bombeiros, forças armadas, escolas civis, escolas militares, autoridades. Mas a gente só vai ver o fim do desfile realmente lá no final. Mas Deus vê o final antes dele começar. É como se ele estivesse nós estivéssemos assistindo este desfile militar de 7 de setembro, mas nós só vamos ver o final quando tudo terminar. Deus não. Deus é onisciente, conhece o final antes dele começar. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo e do espaço. O tempo cronológico, físico do homem. Ele está aqui, os teólogos chamam de o kairós de Deus, o tempo de Deus. Tu me cercaste, tu me circunvalaste, estabeleceste limites nos nossos pensamentos, gestos, atos, ações, ou seja, nós só vamos onde Deus permite ir. Deus sonda os nossos caminhos, os nossos pensamentos, a nossa vida e os intentos do nosso coração. O salmista pede a Deus que sonde o seu coração e vê se há algo mal em sua vida, em seu coração. Ou seja, esquadrinha, sondas, examina os meus rins, o meu coração, o meu lombo. Quando ele fala isso de entranhas, de coração, de rins, é porque na linguagem bíblica, sobretudo no Velho Testamento, o povo semita, árabe, judeu, muçulmano, falar de entranhas, falar de rins e coração, é falar de mente, de pensamento, de sensibilidade. A psicologia hebraica ainda não estava desenvolvida, noções de anatomia, muito pouco, mas eles tinham noção que mente ele equivalia a coração, sede dos desejos e dos intentos, dos sentimentos. Paulo fala em 1 Coríntios 2,10 que o Espírito Santo de Deus, Jeová, prescruta, examina
sonda as profundezas das coisas ocultas da nossa alma. Fala que Deus está em todo lugar. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbio de Salomão. Seus olhos são como chama de fogo consumidor, que vê e sabe tudo, que não conseguimos fugir da sua face, do seu rosto, da sua presença. Em outros comentários fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Que havia simbolicamente no menorá, o candelabro, o castiçal, né? Significando a presença de Deus, a onisciência, a ciência de Deus. Como ali Jonas, né? O profeta Jonas que fugiu, Deus havia mandado Jonas numa ordem peremptória, enfática, em uma imperativa: vai até Nínive pregar o evangelho. Ele compra a passagem do navio para Tarsis, lugar totalmente diverso, ou oposto ou diferente do qual Deus havia mandado. Foi para a Espanha, Tarsis. E ali no ventre do peixe, ou baleia, em outras versões, ele viu Deus falar com ele profundamente, porque ele pensava que sair de Jerusalém estava saindo da presença do Senhor, mas Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas, conhece todas as coisas. O céu, o abismo profundo, como diz aí no texto do Salmo, são para ti a mesma coisa. O Sheol, Tártaro, lugar sombrio, que havia não pessoas, segundo os comentaristas, quando os judeus falavam em inferno, em Sheol, em Hades, no lugar do subterrâneo, era um lugar de sombras, que não havia alma, havia apenas vulto ou lembrança daquilo que foi uma pessoa um dia, um lugar tão esquecido por Deus, que a graça de Deus e nem Deus ouviria aquelas pessoas, ou veria aquelas pessoas. Então, para eles, o Sheol, o inferno, o abismo, era um lugar totalmente esquecido por Deus, longe da graça de Deus. Mas a Bíblia fala: trevas e luz são para ti, ó Deus, a mesma coisa. O que eu aprendo do texto? Nada, absolutamente nada, está fora do alcance de Deus. Quando ele fala, verso 9, toma as asas da alvorada, da alva, leste e oeste, lugar perto e lugar longe. Ou seja, Deus está presente no perto, Deus está presente no longe e Deus está dentro de nós. Teceste, formaste, entrelaçaste o oculto e as profundezas no ventre da mãe, no útero, simbolizando aí a terra, o abismo. Significa que estamos guardados nas palmas das mãos de Deus, né? Fala da inocência do salmista, e Deus harmoniza a sua fé e retribui segundo a sua graça e misericórdia, né? O salmo faz alusão ao temor do homem sob o olhar de Deus. Significa que nós estamos diante de um Deus santo. Nas nossas celebrações de culto dentro da igreja, nós não devemos jamais esquecer que Deus exige e requer de nós santidade e vida, porque Ele é santo. Que Deus abençoe. Amém.